Hoje vai ser um bate-papo sobre os jogos de ontem. Vamos começar com o primeiro deles, talvez o mais surpreendente, né? Porque Grêmio e Inter, os dois estavam com a vantagem, né? O Grêmio com uma vantagem de 2 gols. O que passou por ali, professor? O que o senhor conseguiu enxergar além de um jogo em que o Grêmio não teve atitude, não teve reação e foi totalmente dominado? O que o senhor pode falar sobre aquele jogo, professor? Para um observador, à distância ou perto, é surpreendente, porque o Grêmio tem um retrospecto melhor que esse e tem dado provas de que tem um futebol organizado, disciplinado, tem um bom técnico e assim por diante, bons jogadores. Mas, no entanto, foi um desastre completo, não se viu nada, né? A tal ponto de que o técnico acaba fazendo uma afirmação que raramente um técnico faz, né? Nós não jogamos nada. E eu acho que é isso mesmo, jogou pouco mesmo. Mas a razão é por quê? Aí que a coisa complica, porque alguma coisa ocorreu no Grêmio que desatinou um pouco, que tirou um pouco o foco. Porque o time não pode ter aquela resposta. Aquela resposta é o resultado de uma desavença anterior, é o resultado de algum desentendimento anterior, de alguma coisa que foi mal resolvida e que aí o adversário tirou toda a vantagem possível. E tirou mesmo. É surpreendente, mas tirou. E um clube que até então não tinha participado tão nitidamente da competição, né? Então eu acho que foi surpreendente, mas ao mesmo tempo é uma alerta. Alguma coisa de fato no Grêmio tem que mudar. Professor, o Odair teve um revés contra o Flamengo recentemente, que a gente até tem vídeos aqui no seu canal, em que os torcedores ficaram bem chocados com a postura inoperante do Inter. Ontem já foi diferente, foi um Inter que foi impositivo, foi raçudo do início ao fim e o jogo foi 3-0 e, né, totalmente condizente. O Inter deu uma demonstração de organização, de disciplina. O Odair aprendeu com seus erros, professor? Provavelmente. E o Renato, será que o Renato, por vezes, ele não aprende com algumas coisas que O Renato tem um defeito apenas. Ele é um pouco arrogante. Ele é um pouco arrogante no sentido de que ele é autoritário, ele sabe as coisas, ele já viu antes tudo e tal. É bom para um técnico onipresente é interessante. Mas acontece o seguinte, quer dizer, as circunstâncias ontem estavam a indicar um outro tipo de procedimento. E o Grêmio não teve de onde tirar, né? Realmente não teve de onde tirar. E por consequência é a queda, que é uma queda, convenhamos, desagradável, porque é na queda na comparação com o Internacional. É uma queda dentro do contexto do nosso futebol aqui no Sul. E é uma queda que não tem uma explicação razoável, porque há um técnico competente, como não, o Renato é um técnico competente. E o que será que aconteceu? Então, isso é a grande questão. Eu não me atreveria a dizer aconteceu isso ou aconteceu aquilo, mas que algo negativo, de rebaixamento, aconteceu entre os jogadores, eu tenho certeza. Talvez eu penso, professor, que eu quero perguntar para o senhor, a questão do foco e da questão de, por exemplo, uma equipe que quer muito e com outra que já está conquistando, que é o caso se a gente compara Renato, uma pessoa que já conquistou tudo, e o Odair que está buscando. Então, talvez essa diferença entre o período de carreira também passa um pouco para o jogador. Pode ter sim, pode ter influência. Porque a longevidade dos técnicos é um dado muito interessante, né? Ela ocorre raramente, né? Um técnico de longa trajetória no seu clube, você conta nos dedos, né? E o que significa isso? É que as imposições, as exigências e a contestação continuada, ela acaba demolindo às vezes as convicções e retirando totalmente uma situação vantajosa para uma situação perigosa, difícil, complicada.
Então eu acho que esse fato do Renato estar mais tempo concorre em favor dele, porque ele dá mais autoridade, ele dá mais conhecimento, mas ao mesmo tempo ele o desgasta mais também, ele se expõe mais tempo. E ele, como agora, por exemplo, muita gente me disse que o Grêmio tinha que trocar de técnico. Não sei, isso eu realmente não sei, eu não me atreveria a pensar nisso. Até convicção minha, não deve trocar, mas algumas coisas têm que mudar e muito. E ele será capaz de fazer isso? Tudo indica que sim, mas ao mesmo tempo, esse é o desafio. Professor, ontem a gente teve uma situação ímpar na comunicação aqui do Rio Grande do Sul, onde uma gigante, né, da TV, que é a Globo, ela cedeu aqui para uma empresa daqui, a RBS, que o senhor conhece bem, trabalhou há muito tempo, né? E eles fizeram ali uma jornada dupla e chamaram ainda de Copa dos Gaúchos. E não só isso, o Rio Grande do Sul inteiro já estava respirando uma Grenal, né, uma final de Grenal. E a gente já viu por algumas vezes isso acontecer e sempre dá alguma coisa errada, professor. Esse oba-oba, esse sentimento, isso por vezes, isso pode prejudicar, professor? Pode invadir um vestiário, alguma coisa do tipo? E tem prejudicado. Aí a perspectiva, né, que é numa direção concreta, real, efetiva, ela fica trocada de lado, é substituída, submetida e, em consequência, ela não oferece o mesmo resultado. Isso acontece com muita frequência, com muita frequência. Agora, o problema está exatamente nisso, né? É de que o técnico precisa ter tempo para trabalhar e precisa ter a confiança ao redor dele, precisa ter a certeza das coisas e tem que ter jogadores capazes. E o Grêmio, curiosamente, não teve esses jogadores, o que me surpreendeu mais do que tudo, porque há jogadores que têm muito boa qualidade e que poderiam dar uma contribuição muito rica e, no entanto, não fizeram isso. Ficaram abaixo disso. O que aconteceu? Essa é a grande questão. E, professor, só para a gente finalizar rapidinho, os gremistas estão tristes, mas o Renato mesmo gosta de reafirmar, né, que ele foi campeão de 6 títulos nos últimos anos, etc. Ainda tem esperança também, né, professor? Tem uma final aí, tem uma final do lado do Inter, mas tem uma semifinal de Libertadores pro lado do Grêmio. Claro. E o Renato tem condições de fazer uma mobilização, professor, e trazer de novo esse... Ele tem, o problema é saber como é que está o ambiente todo para que isso possa ser feito. Eu acho que ele tem uma boa liderança e, mais do que isso, ele tem uma ótima experiência. E ele tem uma convicção pessoal muito rica. E tem uma concepção de futebol moderna, ajustada. Acho que ela não oferece assim, olha, isso aí não pode funcionar. Não. Tudo que está mais ou menos proposto por ele funciona. E pode funcionar mais e melhor, dependendo da circunstância. Agora, é realmente uma situação difícil de se fazer prognósticos, porque é uma decisão. E uma decisão, respeito à parte, todo mundo fique quieto, preste atenção. Professor, agora, nessa última resposta, me veio, né, à tona novamente, né, a questão da gangorra. Essa questão, ou o Inter está... Agora a torcida colorada, o Inter sobe novamente e o Grêmio desce novamente. O senhor acredita nessa gangorra? Não acredito. Isso é uma circunstância, é uma forma acidental até, mas não tem uma lógica. Se você diz assim, agora vamos ter isso. Não. A gangorra é uma circunstância assim, digamos, um deles entra em crise por jogador, por relações de trabalho, por questões do técnico, assim por diante. E isso determina uma queda, mas ela é eventual, passageira, ela pode ser substituída mais adiante logo com uma afirmação categórica. E isso é exatamente o que eu acho fascinante no futebol. E é isso que leva a gente a ficar prestando atenção. Professor, agora esse papo está sensacional. A gente falou hoje de vencer, de perder, de surpreender, né? De algo catastrófico. A gente falou de soberba,
a gente falou de humildade e também citamos o quão o futebol deixa pessoas tristes, né, revoltadas às vezes, e também felizes e surpreendidas. O futebol é uma forma lúdica e das mais bonitas de se imitar a vida, professor. Sem dúvida. O futebol é a vida. Se você prestar atenção de como ele se faz, pela definição dos jogadores, a posição de cada um deles, as tarefas que cada um vai cumprir, você percebe que ali está uma organização social. Não é isso? Social. Quer dizer, a projeção dos fatos se dá dentro de um contexto antecipadamente definido, né? E ele precisa ser obedecido. E é nisso exatamente que está essa coisa da surpresa, quer dizer, você não pode ter certeza a respeito do futuro. O futuro do futebol sempre é incerto. E essa é a sua qualidade, porque daí as pessoas podem, e o torcedor tem todo o direito, e aliás, é o que ele deve fazer, manifestar a sua opinião, mais do que isso, deplorar a situação existente, né? Castigar o adversário, tudo isso é absolutamente normal. Agora, o futebol acaba se impondo. Ele acaba se impondo. E é nisso que está o fascinante.